Bom dia, sou a Gica do Reset Graça. Estou lendo com você o livro A Revolução da Graça, do pastor Joseph Prince. Hoje iniciaremos o capítulo 14. Tome posse plenamente da obra consumada. Ao concluirmos a ideia-chave de que tudo se resume a valorizar a pessoa de Jesus, quero que você saiba algo que o nosso Senhor Jesus realmente valoriza. Creio que o Senhor acha muito importante que você faça parte de uma igreja local. Embora seja fantástico receber o Evangelho da Graça através da televisão, de recursos de ensino, de materiais online, até mesmo deste livro, quero encorajá-lo a também se envolver em uma igreja local na sua comunidade. Tudo o que ensino sobre o Evangelho da Graça funciona melhor no contexto de uma igreja local, onde há comunhão, prestação de contas e aconselhamento sábio. A igreja local não é uma ideia humana, mas de Deus, e realmente há algo poderoso em nos reunirmos em uma assembleia de cristãos como parte do corpo de Cristo. Você já percebeu que quando encontra um irmão cristão, sempre existe certa afinidade entre vocês? Você pode não conhecer essa pessoa realmente, mas no espírito há uma ligação. Estou falando da comunhão de cristãos verdadeiros. Estou falando sobre seguidores de Cristo e não pessoas que professam o cristianismo. O Novo Testamento contém muitas advertências com relação aos que apenas professam o cristianismo. Pessoas que professam verbalmente ser cristãs ou se chamam de cristãs, mas na verdade nunca convidaram Jesus para ser seu Senhor e Salvador pessoal. Talvez você conheça a história de alguma pessoa que frequentava a igreja por algum tempo. Depois rompeu com ela e começou a viver um estilo de vida em pecado, sem desejo de se arrepender e sem interesse em ouvir o conselho da liderança da igreja. Algumas delas talvez já até tenham seguido em frente e adotado outro sistema de crenças. Quando coisas assim acontecem, as pessoas muitas vezes se perguntam: como essas pessoas podem ser cristãs em Jesus Cristo? Essas pessoas perderam a salvação? Eu lhe digo que, em alguns casos extremos, essas pessoas podem não ter aceitado Cristo em seus corações. Não se trata de cristãos perderem sua salvação. A verdade é que essas pessoas talvez nunca tenham sido salvas para o início de conversa. É importante reconhecermos que existem pessoas que professam exteriormente ser cristãs, mas que nunca receberam o Senhor como Salvador, nem nasceram de novo. A diferença entre ser e professar. Deixe-me mostrar-lhe um versículo que tem sido usado erroneamente para se referir aos cristãos. O versículo do qual estou falando é 2 Pedro 2:22, que diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Esse versículo é citado com frequência quando um cristão, entre aspas, se desvia, se afasta do Senhor e corre o perigo de perder a salvação. Quero dizer a você que este versículo definitivamente não se refere aos cristãos. Observe que quando o versículo diz o cão voltou ao seu próprio vômito, ele está falando sobre o cão e não uma ovelha, que simboliza os cristãos. Não há transformação interior que veio do poder da graça de Deus. Do mesmo modo, o versículo fala de uma porca, não de uma ovelha, se revolvendo no lamaçal. Por conseguinte, 2 Pedro 2:22 está se referindo a pessoas que nunca tiveram a experiência do novo nascimento de receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Em outras palavras, essas pessoas não são cristãos verdadeiros. Elas professam o cristianismo, mas não são cristãs. Quando uma pessoa nasce de novo, ela se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas já se passaram e o novo chegou. Ela não é mais um cão ou uma porca, mas uma nova criatura em Cristo Jesus. Uma ovelha pode cair e falhar, mas ela nunca vai querer se revolver no vômito e na lama. O pecado, como o vômito e a lama, é o contrário à nova natureza. Uma nova criatura possui em Cristo. Creio que os verdadeiros cristãos em Cristo estão buscando libertação do pecado. Eles genuinamente odeiam ficar emaranhados e presos ao pecado que é destrutivo.
É por isso que, quando canalizamos as nossas energias em pregar o Evangelho de Jesus Cristo, vidas são transformadas pelo poder de sua graça. Quando as pessoas descobrirem sua verdadeira identidade em Cristo, elas experimentarão o poder para reinar sobre o pecado. É por isso que a Bíblia declara que o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, e sim da graça. Romanos 6,14. A verdadeira graça sempre produz a verdadeira santidade. Crer corretamente sempre leva a viver corretamente. Mas, Pastor Prince, essa pessoa esteve na igreja por muito tempo e esteve até numa posição de liderança. Bem, tudo o que posso dizer é que ir à igreja não faz de você um cristão, assim como a ir a uma garagem não faz de você um carro. É por isso que temos que estar cientes de que existem pessoas que professam o cristianismo, mas não o seguem. O que você precisa saber para estar seguro? Bem, e quanto à passagem de 2 Pedro 2,20, esse versículo não diz que essa pessoa tem o conhecimento de Deus? Essa é uma boa pergunta. Vamos dar uma olhada mais de perto em 2 Pedro 2,20, que diz: portanto, se depois de terem escapado da contaminação do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixem enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Ora, antes de nos aprofundarmos, deixe-me citar outro versículo encontrado no livro de Hebreus, que será muito útil para a nossa discussão. É impossível, pois aquele que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-lo para o arrependimento, visto que, de novo, estão crucificados para si mesmos, Filho de Deus, e expondo a ignomínia. Hebreus 6, 4 até 6. Meu caro leitor, como vimos no capítulo anterior, é completamente possível ter um conhecimento racional da Bíblia e do Senhor Jesus e ainda assim o rejeitar e não o valorizar como nosso Salvador pessoal. Vimos o melhor exemplo disso, Judas Iscariotes. Ele experimentou externamente o favor, a proteção e o poder do Senhor e escapou da sujeira que há no mundo, estando associado com o nosso Senhor Jesus. Ele estava fisicamente com Jesus e com os discípulos dia e noite. Ele testemunhou e até participou dos milagres de Jesus, desde alimentar 5.000 pessoas até a ressurreição de Lázaro. Ele testemunhou as curas dos cegos, dos coxos e dos endemoniados, ver Mateus 4:24. E, no entanto, não reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal nem uma única vez. Ele é um exemplo do que é descrito em Hebreus 6, de 4 a 6. Alguém que um dia foi iluminado, ele sabia quem Jesus era, provou do dom celestial, participou do Espírito Santo, até realizou milagres pelo poder do Espírito Santo que estava sobre ele, como registra Mateus 10, 1 e 4. E provou a boa palavra de Deus, mas nunca creu em Jesus como seu Senhor e Salvador. Ele rejeitou Jesus de forma direta. E como a Bíblia descreve, Judas Iscariotes teve um fim abominável. Ver Atos 1, versículo 16 ao 20. Foi um triste fim para alguém que um dia desfrutou de tamanha proximidade física com Jesus. Judas Iscariotes foi um dos 12 homens que tiveram o privilégio de ser indicados por Jesus como seus discípulos. Ele foi um de apenas 12 homens que eram os companheiros mais próximos de Jesus durante seu ministério terreno. Mas ele usou seu livre-arbítrio para rejeitar Jesus. Como você pode ver, o versículo que estamos discutindo se refere a pessoas que professavam o cristianismo, pessoas que, assim como Judas Iscariotes, nunca foram cristãos genuínos, de modo que é importante que essas passagens bíblicas, 2 Pedro 2,20 e Hebreus 6, de 4 a 6, nunca sejam usadas para ameaçar e gerar medos em cristãos verdadeiros, apavorando-os com a mentira de que eles podem perder facilmente a salvação e a segurança eterna em Cristo. Algumas pessoas apontam para Judas
como um exemplo de um cristão que perdeu a salvação. Mas isso não faz sentido, porque Judas nunca foi um cristão nascido de novo, assim como nenhum dos outros discípulos. Como eles poderiam ser quando nosso Senhor Jesus ainda não havia morrido e a igreja ainda não havia nascido? Eles poderiam ser discípulos, mas não eram cristãos nascidos de novo. Eles tinham o Espírito sobre eles para realizar milagres, mas não tinha o Espírito dentro deles perpetuamente. Então, Judas não era um cristão que perdeu a salvação. Ele nunca teve, para início de conversa. Não permita que ninguém use Judas para assustá-lo, para fazê-lo pensar que, como um cristão nascido de novo, você pode perder a salvação. Meu amigo, se recebeu o Senhor Jesus em sua vida, quero que saiba, sem qualquer sombra de dúvida, você nasceu de novo, recebeu o dom da vida eterna. Sua salvação está tão garantida quanto as promessas da palavra de Deus, e você está seguro nas mãos do Pai. Ver João 19, 28 ao 30. Qual é a vontade do Pai? Outra passagem bíblica que é usada geralmente para ameaçar os cristãos e fazer com que acreditem erroneamente que podem perder a salvação está no Evangelho de Mateus. Nesse evangelho relata-se que Jesus disse: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muito naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fazíamos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticam iniquidade. Mateus 7, de 21 a 23. Observe que nosso Senhor Jesus disse: nunca vos conheci. Ora, como isso pode se aplicar a cristãos que nasceram de novo e que têm um relacionamento com o Senhor? Esta passagem está se referindo claramente a pessoas que nunca tiveram um relacionamento pessoal com o Senhor. É por isso que Jesus podia dizer ao último grupo: nunca vos conheci. Mais uma vez, está claro que esta passagem deve ser usada como uma advertência somente aos que professam a fé cristã e não àqueles que genuinamente aceitaram Jesus como seu Senhor. Ah, mas Pastor Prince, a primeira parte não diz que somente aqueles que fazem a vontade do Pai entrarão no reino dos céus? Então, se você não estiver fazendo a vontade do Pai, você pode perder a salvação? Caro leitor, é importante deixar que a Bíblia interprete a Bíblia. Se estudar a Bíblia, você verá que a vontade do Pai é que você creia naquele que enviou e receba a vida eterna. Jesus disse: de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. João 6,40. Em João 6,29, ele nos diz claramente: a obra de Deus é esta, que creias naquele que por ele foi enviado. Esse é o Evangelho. Isso é fazer a vontade do Pai. Jesus também disse: eis que estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Hebreus 10:9. Que vontade era essa que Jesus tinha de fazer? Era morrer pelos nossos pecados e nos levar à sua nova aliança da graça. O mesmo versículo nos diz: ele remove o primeiro, velha aliança, para estabelecer o segundo, nova aliança. Então o que Jesus estava dizendo em Mateus 7 era isso: nem todos os que me chamam Senhor, Senhor, naquele dia estão salvos, mas somente aqueles que fizerem a vontade do meu Pai, que é crer em mim. Ele não está dizendo que no instante em que você comete um erro em pensamentos ou em atos, ele nega e você perde a sua salvação. Sempre seguro nas mãos do Pai. Por que estou compartilhando tudo isso com você? É para que você esteja firmado no nosso Senhor Jesus e não seja facilmente influenciado e levado de um lado para o outro por cada vento de doutrina. Ver Efésios 4,14. Você é um filho precioso e seu Pai Celestial quer que você tenha um fundamento firme construído sobre a segurança da sua salvação em Cristo. Em vez de ser confundido por passagens obscuras na Bíblia, quero encorajá-lo a estar ancorado em certas passagens bastante claras, como esta que está em João 10. As minhas ovelhas ouvem a minha voz.
Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. João 10, de 27 ao 30. Ora, simplesmente ler essa promessa na palavra de Deus não lhe transmite confiança, certeza e segurança na sua salvação em Cristo? Deixe-me chamar a sua atenção para a palavra jamais. Isso vai abençoar você. A palavra jamais aqui é traduzida da partícula grega ou me, que é um duplo negativo, enfatizando fortemente o significado de nunca, certamente não, de modo algum, jamais. Em outras palavras, quando você é salvo, você nunca, de modo algum, jamais perecerá. Infelizmente, existem pessoas hoje que não hesitam em lançar dúvidas sobre a salvação de um cristão. Vi um pastor fazer isso e até dizer que ele não estava certo se ele mesmo era salvo e chegaria ao céu. Essa, meu amigo, é uma fala perigosa que não valoriza de forma devida a obra consumada de Jesus da cruz. Na verdade, deprecia o que o nosso Senhor Jesus sofreu no Calvário pela nossa salvação, perdão e redenção. Não sei qual Bíblia esse pessoal lê, mas minha Bíblia me diz, em termos bem seguros, se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Romanos 10, 9. Ela me diz que ninguém pode arrebatá-lo da mão do meu Pai. João 10, 29. A minha Bíblia me diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito a fim de que todo nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. João 3, 16 e 17. É isso que a minha Bíblia diz. A rede de segurança debaixo de você. Meu caro amigo, se não se sente seguro da sua salvação em Cristo, isso afetará a maneira que você, como cristão, vive a vida. Você conhece a história de que aconteceu durante a construção da ponte Golden Gate, em São Francisco, nos Estados Unidos? A construção dessa magnífica ponte suspensa, que custou aproximadamente 35 milhões de dólares, nos anos 30, foi uma tarefa colossal repleta de muitos perigos. No topo da lista estava a possibilidade dos operários mergulharem para a morte nas águas profundas e geladas debaixo deles. Na verdade, os operários esperavam a morte, porque era fato conhecido que naquela indústria havia pelo menos uma morte para cada $1 milhão gasto. Por isso, Joseph Strauss, o engenheiro-chefe estrutural do projeto, garantiu que medidas de segurança rigorosas fossem tomadas e praticadas. Ele insistiu em investir e instalar uma enorme rede de segurança embaixo da ponte. Custando 130 milhões de dólares, uma despesa colossal durante a época da depressão, a imensa rede era mais larga e mais longa que a ponte. No momento em que foi instalada, algo aconteceu aos operários. Eles adquiriram a confiança para se moverem livremente e rapidamente pelas estruturas de aços escorregadias. A rede de segurança não apenas levantou a moral deles, como também acelerou o processo de construção. Um dos trabalhadores, Lefty Underkoffler, disse em uma entrevista: não há dúvidas de que o trabalho fluiu mais depressa por causa da rede. Agora deixe-me lhe fazer uma pergunta. A presença da rede de segurança tornou os trabalhadores descuidados e irresponsáveis? Ela fez com que eles perdessem todo o tempo tentando fazer proezas perigosas quando deviam estar trabalhando? É claro que não. Ao contrário, eles ficaram mais motivados e eficientes na realização do trabalho. O mesmo acontece com nossa caminhada cristã. Quando temos a certeza da salvação e sabemos que nada pode nos arrebatar da mão do nosso Pai, isso nos dá confiança e força para olhar para o Senhor, para correr a corrida melhor e para avançar de glória em glória. A certeza e a confiança na sua salvação por intermédio de tudo o que o nosso Senhor Jesus fez são vitais. Imagine, se nossos filhos acreditassem que nós os renegaríamos em um piscar de olhos, imagina se eles não tivessem certeza e confiança do nosso amor por eles. Creio que cresceriam desvirtuados.
Como pais, não usamos as oportunidades que temos para encher o relacionamento com os nossos filhos de dúvida, medo e insegurança. Se nós, pais terrenos, fazemos isso com os nossos filhos, quanto mais o nosso Pai, que nos ama com amor eterno. O que gera transformação real? Algumas pessoas dizem: Pastor Prince, se você pregar isto, as pessoas vão viver com licenciosidade, sem nenhuma consideração por Deus. É mesmo? Você realmente acredita nisso? Realmente acredita que quando diz aos seus filhos que sempre os amará, que não importa o que eles façam, eles sempre serão seus filhos e jamais mudará seu amor por eles, seus filhos saem da casa e pensam: Oba, agora posso fazer qualquer coisa que quiser porque meus pais disseram que sempre vão me amar e nunca vão me renegar? Pense que é justamente ao contrário. Creio que os filhos que sabem que são amados e se sentem seguros e se saem melhor na vida. Em vez de se conformarem com a influência do mundo, eles serão transformados pela renovação de suas mentes com o poder da maravilhosa graça de Deus. Creio com todo o meu coração que os cristãos nascidos de novo, firmados na graça, querem viver vidas que glorificam o santo nome do Senhor. Eles não estão procurando maneiras de partir o coração de suas esposas, de abandonar seus filhos e de fugir com suas secretárias. Não é esse o resultado de estar firmado na graça de Deus. Se você conhece alguém que está vivendo assim, deixe-me ser o primeiro pastor a lhe dizer que esta pessoa não está vivendo debaixo da graça. A graça de Deus gera maridos fiéis, esposas amorosas e filhos que honram seus pais. A graça de Deus gera casamentos fortes e famílias saudáveis que estão ancoradas em uma igreja local. Por quê? Porque a graça não é um ensinamento, uma doutrina ou uma fórmula. A graça é uma pessoa e seu nome é Jesus. É por isso que gosto de usar a frase, a pessoa de Jesus. A graça é personificada no nosso Senhor Jesus. Você pode se relacionar com Ele como uma pessoa. Você pode falar, andar, compartilhar suas lutas e seus desafios com Ele. Ter conversas boas, sinceras e profundas com Ele. Quando você vê o nosso Senhor Jesus como uma pessoa e vê toda a sua beleza, glória, graça, amor e perdão, não há como querer viver um estilo de vida que não glorifique o seu santo nome. Quando valoriza Jesus em sua vida, você valoriza a sua glória. Quero convidá-lo a meditar nessa seguinte passagem bíblica poderosa. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso Senhor Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remirmos de todas as iniquidades e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Tito 2, de 11 a 14. Ora, esse é o resultado de estar debaixo da graça e o significado de fazer parte da revolução da graça. À medida que contemplamos a pessoa de Jesus, a graça nos ensina a negar a impiedade e a consciências mundanas e nos tornamos um povo zeloso pela glória do nosso Senhor Jesus em nossa vida e zeloso de boas obras. Esteja plantado em uma igreja local. Vamos voltar ao que mencionei anteriormente sobre a importância de estar plantado e envolvido em uma igreja local. Como vimos no versículo anterior, as pessoas transformadas pelo Evangelho da Graça são zelosas de boas obras. Primeiro, deixe-me definir que você não precisa servir como voluntário em uma igreja local para ser favorecido e amado pelo Senhor. Digo a todas as pessoas que se oferecem como voluntárias em minha igreja para servirem tendo como motivação o descanso. Servir na casa do nosso Pai não é uma obrigação, mas um privilégio. E servimos não como servos, com uma mentalidade de escravo, mas como filhos e filhas com o espírito de filiação. Quando você valoriza a pessoa de Jesus, você valoriza o que ele valoriza. Nosso Senhor valoriza grandemente a igreja local. Sua palavra nos diz: consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Hebreus 10, 24 e 25. A revolução da graça não é uma experiência isolada.
Ela é mais bem experimentada no contexto de uma igreja local onde há comunhão com pessoas que verdadeiramente seguem o nosso Senhor Jesus Cristo, dando prazer ao Pai. Efésios 1:6 nos diz que, pela glória da sua graça, Ele nos fez aceitos no amado. Foi pelo seu favor imerecido e não conquistado que fomos feitos aceitos no amado, Jesus. Isso se aplica a todo cristão. Se você é cristão, então pela graça de Deus é aceito no amado. A palavra grega para aceito aqui é charito, que significa altamente favorecido. Nosso Pai no céu quer que você saiba que você é charito, isto é, altamente favorecido no amado. Joseph Henry Tyner, um famoso norte-americano estudioso da Bíblia, vai além explicando que charito também significa cercar de favor. Em outras palavras, somos cercados de favor. Essa é a nossa posição em Cristo, altamente favorecidos e cercados de favor pela glória de sua graça. Agora deixe-me lhe mostrar outro versículo que diz: para isto nos esforçamos para que sejamos aceitos por Ele. 2 Coríntios 5:9. Acabamos de definir que somos aceitos no amado pela graça de Deus sem esforço. Então, o que esse versículo quer dizer? A palavra aceitos, usado aqui, não é a palavra grega charito. É outra palavra grega, eurestos, que significa agradáveis. Por conseguinte, a tradução mais correta seria: assim sendo, nosso objetivo é sermos agradáveis a Ele. Ora, euarestos não tem a ver com sua posição em Cristo. Euarestos, em 2 Coríntios 5:9, se refere a alguma coisa que você faz que traz a seu Pai no céu um grande prazer e alegria. Deixe-me lhe dar um exemplo. Nossos filhos, Jéssica e Justin, sempre são altamente favorecidos no meu coração e no da Andy. Não há nada que eles possam fazer para mudar essa posição. Essa posição está ancorada na identidade deles como os nossos filhos. Mas há vezes em que eles fazem algo especial para nós que nos dá grande prazer e toca nossos corações. Nesses momentos, eles não apenas são altamente favorecidos, como também são extraordinariamente agradáveis a nós. Eles precisam fazer essas coisas especiais para conquistar nosso amor? Absolutamente não. Eles já são amados e altamente favorecidos em nossos corações. Na verdade, o desejo deles de fazer algo especial para nós vem da confiança que eles têm no nosso amor por eles. Eles desejam nos agradar porque sabem exatamente o quanto já os amamos. A mesma coisa acontece no nosso relacionamento com o nosso Pai Celestial. Quando sabemos o quanto somos amados e estamos firmados na sua graça, queremos fazer boa obra para dar prazer para Ele. O apóstolo Paulo, que era zeloso pelo Evangelho e das boas obras, disse: mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito, mais que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. 1 Coríntios 15:10. Paulo, que teve uma revelação da graça de Deus, não se tornou um cristão preguiçoso e passivo. Ao contrário, ele trabalhou mais ainda do que todos os outros apóstolos em favor do Evangelho e atribuía todo o seu sucesso do seu ministério à graça de Deus em sua vida. Isso, meu amigo, é eurestos, boas obras agradáveis em ação. Tudo o que fazemos hoje deve fluir da provisão abundante da graça de Deus. Quando damos, devemos fazer isso por causa da sua graça. Quando servimos, devemos fazer isso por causa da sua graça. Quando a sua graça é nosso prazer, é inevitável trabalharmos ainda mais e darmos mais prazer ao coração do nosso Pai. Essa foi a experiência de Jalden, que mora na Filipinas. Se ele antes se esforçava para agradar a Deus, descobrir o quanto ele é amado e altamente favorecido em Cristo transformou em um evangelista da graça e da bondade de Deus, alguém alegre e impossível de ser parado. Eu era alguém muito focado em mim mesmo e em meu desempenho. Embora fosse um cristão há muito tempo e tivesse me formado no seminário, acreditava que a santidade estava além do meu alcance. Tentava conquistar o favor de Deus através da minha rotina diária de oração e leitura de Bíblia. Qualquer falha nessa rotina me fazia sentir derrotado,
péssimo e culpado. Entretanto, quando comecei a assistir aos seus sermões e a ler seu material de ensino, comecei a olhar para Deus e para mim mesmo de uma nova maneira. Glória a Deus por abrir os meus olhos. Ele me deu a verdade e me libertou da lei através dos seus materiais. Agora, meu foco é Jesus e sei que sou amado por Deus. Fui curado de artrite que me atormentou por anos. A dor costumava ser tão grave que eu não podia sequer segurar uma caneta. Agora estou bem e tenho um peso saudável. Em vez de pesar apenas 51 quilos, agora peso 63 quilos. Estou totalmente curado. Aleluia! Quando meus amigos me perguntam o que você fez, digo simplesmente, descobri a graça de Deus por mim e acreditei nela de forma correta. Quando penso na graça de Deus e como Jesus pagou um alto preço pela minha vida, minhas lágrimas caem inconscientemente. A graça expulsou os vícios, a condenação, a culpa, o pecado e o cativeiro da lei da minha vida. Pastor Prince, sua mensagem da graça exerceu um impacto tão tremendo em minha vida que não posso evitar compartilhar essa mensagem do amor de Deus com meus amigos. Digo a eles como essa mensagem trouxe liberdade à minha vida. Hoje, oro para que a igreja seja cheia de pessoas conscientes da graça que impactem o mundo. Haverá uma revolução da graça e nós vamos pregá-la. Deus abençoe e a sua família. Meu caro amigo, essa é a revolução da graça da qual estamos falando neste livro. É uma revolução que começa do interior e flui para o exterior. Quando um cristão está firmado no charito, amado, altamente favorecido, ele é em Cristo, sua reação externa são os seus euarestos agradáveis. É inevitável, ele simplesmente é motivado inteiramente a fazer coisas que glorificam o Senhor e lhe dão um grande prazer. Aqueles que foram transformados pelo Evangelho da Graça de dentro para fora e que têm uma revelação do quão charito, do quão profundamente amado, altamente favorecido e grandemente abençoado eles são em Cristo, têm o desejo de ser euarestos, agradáveis a Deus em sua vida diária. Eles não apenas estão libertos do cativeiro do legalismo e do pecado, como também desejam trazer grande glória, honra e prazer a seu Pai no céu com boas obras. Ancorados no amor do Pai. A Bíblia nos diz, filho, em tudo obedecei a vossos pais, fazê-lo é grato diante do Senhor. Colossenses 3:20. A palavra grato aqui é euarestos, agradável. Filho, quando vocês obedecem a seus pais, isso é agradável ao Senhor. Vocês nunca perderão sua posição em Cristo, mas a obediência à sua palavra dá grande prazer a Ele. Minha filha Jéssica jamais perderá a posição de ser altamente favorecida por mim. Ela jamais perderá essa proximidade comigo. Mesmo quando fizer algo errado ou cometer um erro, ela nunca perderá esse lugar. Na verdade, esse é o momento em que ela mais precisa de mim. Os ensinamentos religiosos lhe dizem que quando você comete um erro, Deus fica decepcionado e zangado com você. Esses ensinamentos fazem você querer se aproximar do seu Pai no céu ou correr para longe dele? Há pessoas que não conseguem acreditar que são sempre amadas e altamente favorecidas pelo Pai. Elas perguntam, quando falhamos, Deus não fica decepcionado conosco? Ele não deixa de nos amar? Meu caro amigo, quando o pai viu o filho pródigo voltando para casa, antes que seu filho pudesse pronunciar uma sílaba para confessar seu erro, o pai correu para ele com toda a sua força, abraçou-o, vestiu-o, colocou um anel em seu dedo, lhe deu novos sapatos e deu a maior festa da cidade para celebrar seu retorno. Esse pai parece estar decepcionado e retendo o amor de seu filho. Dedique um instante a refletir sobre isso. Se o filho pródigo achasse que seu pai era duro, rude e que estava cheio de julgamento, furioso e decepcionado com ele, teria considerado a hipótese para voltar para casa? É claro que não. De acordo com a lei de Moisés, o pai tinha o direito legal de fazer o filho pródigo ser apedrejado até a morte. Ver Deuteronômios 21, 18 a 21. Se o filho pensasse que seu pai iria julgá-lo,
sem dúvida castigaria com a lei de Moisés, ele jamais teria considerado a hipótese de voltar para casa. Na verdade, ele teria corrido na direção oposta. Deus quer que todas as pessoas corram para Ele, não que fujam dele. Essa, creio, é a razão pela qual Deus está fazendo a revolução da graça se espalhar pelo mundo inteiro. Vamos lá, vamos falar ao mundo sobre o Pai amoroso, cuidadoso e sorridente que corre na direção daqueles que falharam. Vamos dizer ao mundo para parar de fugir dele, para correr para ele, porque ele está esperando para abraçá-los, esperando para devolver tudo o que perderam e muito mais, esperando para derramar seu amor sobre as pessoas sem reserva e de forma incondicional. Ele não está zangado ou decepcionado, nem está fazendo uma lista dos erros cometidos. Ver 2 Coríntios 5:19. 1000 vezes não. Vamos dizer ao mundo que agora é hora de voltar para casa, para o amor do Pai.